Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime, mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem de riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador, em 21 de junho de 1830, filho de Luísa Marim, africana livre vindo da costa da Mina, que ganhava a vida fazendo quitandas, e de um fidalgo português que vivia em Salvador. Aos 10 anos de idade, o menino Luiz Gama foi levado pelo pai a bordo do navio Saraiva, e lá vendido como escravo. Dias depois, ao desembarcar no Rio de Janeiro, foi levado para a casa de um negociante português que negociava escravos sob comissão. Em 1848, Gama fugiu da casa de seus senhores, tendo conseguido logo depois documentos que confirmavam a sua liberdade, uma vez que era filho de uma negra liberta. Logo depois, começou a servir ao exército. Em 1854, foi dispensado por ato de insubordinação, porque havia ameaçado um oficial insolente que lhe insultara. Devido ao fato, ficou preso por 39 dias. Em 1859, Gama publicou primeiras trovas burlescas de Getulino, no qual consta o famoso poema Quem Sou Eu, mais conhecido como Bodarrada, no qual expõe o preconceito de cor na sociedade brasileira. O poema foi escrito em resposta aos apelidos que os intelectuais da época tentaram lhe impor. Bode, termo usado de forma despreciativa para designar os negros. Nos anos 60, o advogado autodidata Luiz Gama se esforçava para tratar de casos de escravizações ilegais e de abolições individuais e coletivas do estado de São Paulo. Além de advogar, Gama realizava conferências e publicava polêmicos artigos nos quais explicitava seus ideais abolicionistas, motivos pelos quais era perseguido e ameaçado de morte. Liberal exaltado, foi o primeiro negro brasileiro a lutar contra os ideais de branqueamento da sociedade e pelo fim da escravidão. Mesmo debilitado pela doença, saía carregado em uma maca para atender seus clientes desejosos de liberdade. Faleceu em São Paulo, em 24 de agosto de 1882, deixando uma emocionante carta-testamento ao filho. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte em 1946. De origem humilde, migrou para o Rio de Janeiro na década de 1970. Graduada em Letras pela UFRJ, trabalhou como professora da rede pública de ensino da capital fluminense. É mestre em Literatura Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade, em 1996, e doutora em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense, com a tese Poemas Malungos, Cante dos Irmãos, em 2012, na qual estuda as obras poéticas dos afro-brasileiros Ney Lopes e Edmilson de Almeida Pereira, em confronto com Adão Bolano Agostinho Neto. Participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Escritora versátil, cultiva a poesia, a fixação e ensaio. Desde então, seus textos vêm angariando cada vez mais de leitores. A escritora participa de publicações na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Seus contos vêm sendo bem estudados em universidades brasileiras e do exterior, tendo, inclusive, sido a tese de doutorado de Maria Aparecida Andrade Salgueiro, publicada em livro em 2004, que faz um estudo comparativo da autora com a americana Alice Walker. Em 2003, publicou o romance Ponciá Vicêncio, pela editora Masa, em Belo Horizonte. Agentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo mataram o adolescente Lucas Custódio dos Santos, ou Dudinha, negro, 16 anos, por volta das 2 horas do dia 27 de 8 de 2015, em um terreno baldio, na favela do Sucupira, região do Grajaú, zona sul da capital. Dudinha! Esse é o Dudinha? É o Dudinha, mano! É ele! É o Dudinha mesmo! O que aconteceu? Então, tava lá embaixo, né, jogando bola no campinho. Aí eu vi meu primo passando correndo.
Aí nós ficamos jogando bola, aí passando um tempo assim, eu escutei uns tiros. Aí eu fiquei com medo, aí nós paramos de jogar. Aí nós foi embora, quando nós foi embora, nós vimos o policial assustado, correndo. Aí quando chegou aqui na casa velha, ele ficou falando, o que eu fiz, se arrependendo, isso que eu vi. O que você era da vítima? Primo, Quantos anos seu primo tinha? 16. Você morava perto dele? Eu moro do lado da casa dele. Moro do lado da casa dele. Lá da casa dele? Nada, se a arma dele era uma bola de futebol, nós temos que tomar cuidado que nem futebol nós pode jogar mais. E antes de matar ele, os caras segurou no cangote dele. Ele falou pela vida dele, falou pra não matar ele. E ele matou. Ele pegou, ajoelhou, algemado, não precisa me matar, senhor. Ele pegou, jogou no mato e depois disso eles movimentaram o corpo, tiraram. O caso não teve tanta repercussão na mídia. Já os moradores fizeram uma manifestação para demonstrar a revolta pela morte do menino, mas os policiais reprimiram e muitas das vezes agrediram os moradores. Lucas era um adolescente normal, frequentava a igreja com o primo Luiz Felipe Rocha de Lima, que também foi agredido e humilhado pelos policiais.